Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Natan, eu sou membro da Escola do Sentido e hoje eu vim trazer uma pequena reflexão sobre quem somos nós no meio da multidão. Nesse sentido, eu venho trazer um pequeno diálogo entre o Viktor Frankl e o Heidegger. Mas, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para que você, por favor, curta esse vídeo, comente e, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que se interessam por esse tipo de conteúdo. Pessoal, e agora começando para valer o nosso vídeo, eu gostaria de comentar um pouco sobre um fenômeno que parece ser muito característico do nosso tempo, que é o fato de nós parecermos estar o tempo todo cercados por multidões, por nós parecermos nunca estarmos sozinhos. Olha, você pode até olhar para essa frase que eu falei e ter o seguinte questionamento: olha, será que nós realmente estamos em um momento tão único assim? Porque o homem sempre precisou de pessoas ao redor para se desenvolver, para realmente construir famílias, cidades, comunidades. Aristóteles mesmo disse que o homem é um ser social. Olha, e é bem verdade tudo isso. Mas eu chamo a atenção para o fato de que hoje em dia, por conta do aparelho celular, para as diferentes mídias digitais, como Instagram e tudo mais, eu chamo a atenção para o fato de parece que todas essas ferramentas que nós possuímos nos dias de hoje, parece que enquanto antes nós pelo menos tínhamos uma certa distância física do outro, hoje em dia parece que até mesmo essa distância física é cortada por essas ferramentas. E nesse sentido, o tempo todo, 24 horas por dia, estamos cercados por pessoas, seja pelo WhatsApp, pessoas conversando conosco, seja pelo Instagram, pelas pessoas que nós acompanhamos, pelas páginas que nós acompanhamos. O tempo todo estamos cercados por pessoas. E nesse sentido eu gostaria de trazer, primeiramente, um autor que não é na verdade novo no canal. Ele sempre esteve aqui no sentido de o Frankl sempre ter sido um leitor de Heidegger. E o Heidegger vai trazer um conceito muito interessante para que a gente possa entender esse mundo moderno. E é interessante a gente ver um pouco do contexto do Heidegger. O Heidegger escreveu esse conceito, que é o conceito de inautenticidade, no início da construção do que a gente tem hoje de uma forma assim, extremamente desenvolvida, que é as mídias, que é a indústria de massa. E o Heidegger vai dizer que, olha, no mundo moderno o homem tem uma dificuldade muito grande de se desenvolver como um ser autêntico, como alguém de uma personalidade diferente das pessoas ao seu redor. E o Heidegger vai dizer que isso é muito causado pelo fato do mundo ter se tornado mais urbano, nesse período que o Heidegger está escrevendo esse conceito. E ele fala isso, que o homem está o tempo todo cercado por pessoas. E ele parece se dissolver nessa multidão de maneira que ele não parece conseguir construir algo original para si. No sentido de que, por muitas vezes, ele parece ser uma imitação constante das pessoas ao seu redor. E o Heidegger vai dizer que a individualidade parece não existir muito nesse mundo moderno, no qual os indivíduos estão cada vez mais iguais. E quando ele escreve, dá muita impressão de uma civilização muito cinza, no qual não há tantas cores diferentes. E de lado desse conceito do Heidegger, eu venho trazer um conceito que o Viktor Frankl vai trabalhar também acerca da modernidade, que é o fenômeno que esse não é tão desconhecido para nós, pelo contrário, é um fenômeno bem constante aqui no canal, que é o conceito e o fenômeno de vazio existencial. E o vazio existencial é caracterizado pelo Frankl como um fenômeno muito específico da nossa modernidade, como o momento em que o homem se toca de que ele vive num vazio de valores, que estão cada vez mais dissolvidos, mais decaídos nessa modernidade forte, nessa modernidade que parece dissolver todas as tradições. E ele também chama a atenção que esse vazio é um vazio de sentidos. Não que o mundo esteja desprovido de sentidos, mas que o homem tenha dificuldade de enxergá-los, que o homem tenha dificuldade de vivenciá-los. Uma consequência muito natural disso é o conformismo. A partir do momento, isso Frankl dizendo, a partir do momento que o homem que ele encontra dificuldade de vivenciar sentidos, ele acaba por se conformar, por viver como a multidão vive. Desse modo,
É muito interessante a gente fazer aqui um pequeno link, né, com esses dois autores, no sentido de que, primeiro, o autor vai falar muito de uma questão de personalidade, de uma ausência de uma personalidade autêntica. E o Frankl vai mencionar muito mais uma dificuldade de ter uma vida autêntica, no sentido de conseguir encontrar uma vida significativa de fato para si. No sentido de eu, como homem, como indivíduo, consigo viver uma vida que é significativa para mim e não para o outro. É muito mais vivencial a perspectiva do Frankl. E eu venho aqui, na verdade, promover um diálogo entre esses dois para que a gente consiga enxergar que para a logoterapia é muito difícil a gente desassociar a personalidade dos sentidos que o homem vivencia. Haja vista que esses dois não podem ser tão distantes. Ora, os sentidos que tornam a minha vida significativa, obviamente, contribuem para a minha personalidade. A minha personalidade não está desassociada de forma alguma desses sentidos que eu vou vivenciando. Pelo contrário, para a logoterapia, ela entende que o homem é um ser no mundo, e a partir do momento que o homem vive esses sentidos, busca essa vida significativa, ele também se constrói. Ou seja, essa personalidade autêntica, quer dizer, a busca por uma personalidade autêntica, que seria aquilo que o Heidegger vai apontar que é tão difícil de construir no nosso mundo moderno, está muito ligada à dificuldade de encontrar sentidos únicos e irrepetíveis. A gente tem que ver essa relação entre uma personalidade inautêntica e sentidos que são sentidos únicos e irrepetíveis que deveríamos estar perseguindo. Desse modo, uma personalidade autêntica, ela é uma personalidade muito marcada por sentidos únicos e irrepetíveis perseguidos pelo indivíduo. E nesse mundo de hoje, devemos chamar também a atenção para outra coisa que o Frankl vai falar sobre a importância de o homem formar, educar bem a sua consciência para que ele consiga buscar sentidos únicos e irrepetíveis para si, sentidos que ele possa olhar para eles e dizer de forma inconfundíveis: eu tenho de fazer isso. Porque são esses sentidos que fazem que a minha vida tenha significado. Desse modo, uma formação para essa consciência também aponta para uma personalidade autêntica. E o Frankl vai falar que, apesar de vivermos em um momento em que a tradição parece estar cada vez mais dilacerada no nosso mundo moderno, Frankl vai chamar a atenção para como, por muitas vezes, em vários momentos da humanidade, o homem foi chamado a fugir de certos paradigmas nos quais ele estava inseridos para vivenciar aquilo que ele considerava de fato significativo. O nosso mundo moderno, apesar de eu ter dado esse diagnóstico sobre a dificuldade de formar uma personalidade inautêntica, especialmente a gente vê muito isso em um contexto de Instagram, de influencers, em que cada vez mais há pessoas seguindo os mesmos influenciadores. Apesar desse contexto, apesar de vermos um contexto em que é difícil encontrar significado, difícil de encontrar uma vida significativa, ora, o homem já encontrou em momentos da história dele, momentos nos quais ele teve que romper com esse tipo de paradigma para que ele vivenciasse aquilo que de fato faz sentido para ele. E o Frankl vai pontuar também que, olha, além de nós já termos de fato fugido de paradigmas que para nós não era a melhor opção para nós, além de nós já termos um histórico para isso, o Frankl também vai chamar a atenção para o fato de a escola precisar educar a consciência dos nossos jovens, educar a consciência das pessoas desde a sua base, para que elas possam, nesse mundo em que nós temos um diagnóstico que, convenhamos, não é tão promissor, para que elas possam fazer das suas vidas algo significativo e construir para si personalidades autênticas nesse mundo. Nesse sentido, a educação nas escolas é tão fundamental e o Frankl chama a atenção para isso várias vezes, no sentido de dizer, olha, cada vez mais se faz necessário que a escola forme a consciência das pessoas para que nós possamos
detectar sentidos e esses sentidos possam preencher a nossa vida. E por fim, é interessante que a gente promova uma certa reflexão no final desse vídeo. E essa reflexão é: será que nós vivemos de acordo com a nossa consciência? Será que de fato é a nossa consciência que tem regido as nossas ações? Ou será que nós abdicamos da nossa consciência, como no conceito de conformismo que Frankl vai comentar, que o homem parece cada vez mais não buscar mais sentidos próprios para si, e sim vive como a multidão vive? Será que a nossa consciência está adormecida? Se for, temos que, de alguma forma, acordá-la novamente. Temos que, de alguma forma, reavivar essa consciência como uma espécie de aposta, que apesar de falha a nossa consciência, e Frankl entende isso muito bem, que a consciência é algo falho, cabe a gente perceber que, apesar de vivermos em um mundo com esse diagnóstico, e a nossa consciência ter sim as suas falhas, ela é a nossa melhor aposta. E temos de cuidar para que ela, de fato, consiga ser a nossa bússola nesse mundo, apesar de suas falhas, tanto do mundo como da nossa consciência. Afinal de contas, somos seres limitados. E nos encaminhando agora para o final desse vídeo, eu gostaria de agradecer pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, não se esqueça de compartilhar. Por favor, ligue também o sino das notificações, tá certo? E, novamente, eu gostaria de agradecer esse vídeo e eu gostaria que essas reflexões pudessem, de fato, ajudá-lo, pudesse guiá-lo de uma forma melhor nesse mundo moderno.